A nossa meditação deste momento será um trecho e um comentário do presente diário, editado pela Rádio Transmundial, volume 22, do dia 23 de fevereiro. E eu quero, antes, porém, ler um versículo no qual está embasado o pensamento que vamos ler neste momento. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10, que nos diz assim: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e versículo 10. Segundo os teólogos, a tradução correta deste versículo é: em meio à perseguição que a igreja em Esmirna sofria. Então a tradução correta deste versículo é: sê fiel, ainda que lhe seja necessário morrer. Bom, nós temos falhados em esquecer a nossa história, principalmente a história dos mártires da fé cristã. Quando olhamos para a história lá do passado, lá dos apóstolos em perseguições por causa do evangelho sofridas, também os nossos irmãos em Cristo no Coliseu Romano, uns sendo destruídos pelos leões, outros sendo crucificados. E esse estímulo para a nossa fé cristã é lembrar do preço que aqueles irmãos pagaram para fazer com que o evangelho chegasse até nós. Nós estamos esquecendo. E eles são os nossos estimulantes para que tenhamos uma fé mais viva, uma fé realmente vibrante, e nesse tempo de frieza espiritual. Para lembrarmos uma parte da história, eu quero ler com os irmãos o comentário sobre Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna, que nos diz assim: uma das histórias de martírio mais conhecidas é a de Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo de João. Em 23 de fevereiro do ano 156 depois de Cristo, ou depois do nascimento de Jesus, ele entrou na arena. Tentaram intimidá-lo com as feras e com o fogo. Ele respondeu ao procônsul: o Senhor me ameaça com fogo, que pode queimar apenas por algum tempo e depois se apagará. Mas o fogo do juízo vindouro e do castigo reservado para os maus é eterno. Por que demora? Faça tudo o que lhe agradar. Seus algozes tentaram forçá-lo a negar a Cristo, mas ele respondeu: há 86 anos que sirvo, jamais me fez mal algum. Como poderei eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? Que linda declaração de fé! Os inimigos furiosos amarraram-no em uma pira, que significa figueira onde se queimava cadáveres, enquanto ele orava e agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. O fogo não o consumiu. Então foi morto com um golpe de espada.
Policarpo demonstrou seu grande compromisso com Cristo, mantendo-se fiel literalmente até a morte. Acredito que naquela hora, em sua mente, estava ecoando as palavras que foram escritas para a igreja de Esmirna. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Principalmente, Policarpo sabia que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual. Ele receberia a coroa da vida. Aqueles homens podiam acabar com a sua existência na terra, mas nunca lhe tiraria a vida eterna. A felicidade de Policarpo é um exemplo que nós precisamos para servir mais a Deus e ter um compromisso sério com Ele, digno de alguém que se considera discípulo de Jesus. Será que estamos dispostos, se necessário, a sofrer pelo Evangelho e a renunciar a alguns privilégios para nos dedicar a Deus? É possível ser fiel até a morte num mundo marcado pelo relativismo. Paulo diz: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses capítulo 1 e versículo 29. No lugar de Policarpo, negaríamos a Jesus ou enfrentaríamos a morte. O sofrimento revela quem é fiel e quem se diz cristão apenas por conveniência. Certa ocasião, quando era ainda jovem, lá nos anos 68, 67, fui abordado por uma multidão com paus e pedras para me tirar a vida, porque eu estava com a Bíblia passando pela rua, depois de uma visita a um irmão em Cristo. E naquele momento, realmente foi um momento de teste, e me fez lembrar de uma pergunta ao grande pregador Moody, do século XIX, norte-americano, um homem dedicado, consagrado, e alguém lhe perguntou: Moody, você tem a fé de um mártir? E ele respondeu dizendo: não. Mas espera aí, tu és um homem tão consagrado e dedicado, com uma tamanha fé, e diz não ter a fé de um mártir? Ele disse: no momento oportuno eu terei a fé de um mártir, pois Deus me dará essa fé, se necessário for, para morrer pelo nome de Jesus. Confesso que naquele momento também, quando eu achava que não sairia daquele tumulto vivo, eu posso dizer que naquela hora Deus também havia me dado a fé de um mártir. Eu morreria pedindo a Deus pelos algozes, pelos perseguidores, rindo, tranquilo, como se tudo fosse normal. E aí passei a não ter dúvidas. Assim como Moody respondeu, eu também respondo. Por mais que tenhamos medo da morte, mas na hora certa, Deus nos dará a fé de um mártir. Que Deus nos abençoe.